Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 292 e minguando até 998 dias, 29 de setembro de 2024. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. As duas testemunhas, parte 4. Quarta parte. Peço a vocês que se inscrevam no canal e sinaliza o vídeo, é muito importante. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog anterior para que vocês possam acompanhar todas as expressões e deixo também, tem a playlist também para que vocês quiserem acompanhar na playlist, é muito importante para que vocês fiquem informados de todas as coisas. Tudo isso é uma coisa séria, não leve a brincadeira, porque muitas das vezes, se vocês não compreender, não se conscientizar de tudo que está sendo dito, vocês continuarão sendo essa vítima social. De uma certa forma, vocês têm a oportunidade de conhecer todo o plano de Deus para o Cristo de todas as formas, se conscientizar em tudo. Portanto, faça disso as suas responsabilidades, os seus compromissos, para que você seja gloriado com Cristo, ok? Vamos para o próximo contexto. Eu parei falando, da criação, que as duas testemunhas da criação é a Eva e as duas testemunhas é Adão e Eva. Esses são os dois que são testemunhas da criação, De uma certa forma, é o princípio da criação de Deus, mas a testemunha de Deus exatamente é a glória em Cristo. Aqui nós estamos entrando no tempo das testemunhas da criação. Testemunha da criação é Adão e Eva. Adão do lado direito e Eva do lado esquerdo, ok? Assim a gente vamos compreender. Vamos para o próximo contexto. Vamos seguir em frente, ok? Vamos lá. O corpo Adão é uma centraliza do Espírito de Deus, e sendo antes do corpo Adão o Espírito de Deus, ou Espírito de um corpo comum, e sendo o Espírito de Deus, os dois no corpo. Adão, representando a sua criação, e depois do corpo Adão, o seu Espírito vai representar o seu Cristo, e sendo mais específico, a glória de Deus. E depois do corpo Adão, o Espírito vai representar o Cristo, certo? E sendo mais específico, a glória de Deus à direita do corpo, Adão, e do lado esquerdo, a formação de Cristo, e sendo à direita do Adão a origem da criação de Deus, e sendo à sua esquerda a origem do relacionamento social, e sendo mais específico, Adão à direita e a Eva à sua esquerda, e sendo esta a consciência de todos os relacionamentos social e podendo ser negado por um corpo e outro, formando o anticristo de um corpo comum e de tudo
que está à esquerda deste corpo. Esse contexto foi muito interessante, né? A princípio eu dei uma embaraçada, pensando que o contexto estivesse escrito fora da minha consciência, mas não, estava escrito da forma correta, né? Às vezes eu não tenho hábito de ficar treinando o texto, eu considero todos os erros, né, muito importante. Porque não é a questão de eu estar falando bonito, é a questão de eu estar passando consciência, de eu estar trazendo uma consciência do Cristo, da formação de tudo que está tendo. Então, eu considero muito o erro, porque o erro, ele traz muita consciência, ele traz uma autoestima para as pessoas que estão do outro lado, para que elas tenham a oportunidade de conhecer isso de uma forma simples, para que isso venha ganhar as nossas consciências de todas as formas. De outra forma, né, a gente poderia treinar o texto, fazer o contexto tudo e fazer tudo de uma forma apresentável, mas não é essa postura política que eu quero tomar até então, entende? Até então, a postura dessa forma, ela está de uma boa condições, acredito. Então vamos entender. Vamos lá para a explicação, certo? Quando o corpo está aqui, vamos fazer isso. Se a gente for voltar, né, na abertura do contexto, eu falei que a glória representa a vida e o Cristo representa a morte. Então aqui nós temos o corpo Éden, o corpo Éden. Do lado direito, nós representa a glória de Deus, por exemplo, nessa mesma postura, mas aqui ele está habitado em corpo comum, representando a vida de Adão. Aqui do lado esquerdo nós temos o Cristo, certo? Nós temos o Cristo representando a Eva, certo? Então nós temos um corpo, do lado direito representando a glória de um corpo comum, ou a vida de um corpo comum. Do lado esquerdo nós estamos representando a morte de um corpo comum ou a glória de um corpo comum. Entendemos do lado esquerdo, nós temos a morte de um corpo comum ou a glória de um corpo comum, trazendo consciência. De forma que se você pegar a vida, né, você pode trazer à direita desse corpo e você pode pegar o Cristo e trazer à esquerda desse corpo, que ele vai dar muito certo. Este Cristo hoje habita nele os atos conscientes e os atos inconscientes. Geralmente os atos inconscientes eles voltam para cá e fazem uma confusão sobre as coisas religiosas, ok? E faz vocês verem dentro da sociedade, não precisa de eu estar falando. Entendendo isso, vamos para o próximo contexto. E de outra forma podemos conhecer rapidamente que o corpo Adão ele é um portal para a origem de todos os corpos, e sendo na glória de Deus, sendo na glória de sua criação e sendo na formação do Cristo, e sendo a glória à direita do corpo Adão, antes do corpo Adão e antes do corpo Adão, e sendo Cristo na esquerda do corpo Adão e depois do corpo Adão. E sendo todos às esquerdas, representando todos os corpos de Cristo, e sendo todos expulsos de vossas criações, de vossas criações, de vossas origens, podendo ser este atos inconscientes e atos conscientes. Muito perfeito, né? O corpo Adão está aqui, vamos colocar aqui. Esses gráficos, geralmente, eu não estou, muitas das vezes, dando referência pela posição, mas sim pela quem está habitado no espaço, os espíritos que estão habitados no espaço, para que a gente traga uma consciência, ok? Vamos pegar aqui o Cristo, certo? O corpo Adão, aqui na cabeça do corpo Adão, ou a gente pode pegar aqui também, né? Nessa estrutura aqui, não importa. O importante é vocês compreender que antes do corpo Adão, vamos colocar aqui, que aqui já está sinalizado aqui. Antes do corpo Adão, ele vai dar uma consciência para a palavra da vida, né? Representando a glória
do corpo comum. Aquilo que Deus criou o homem perfeito no paraíso, né? A palavra da vida, antes do corpo Adão, mas depois ele vai cair para a glória de um corpo comum ou ele vai cair para o anticristo, representando o atos inconsciente e o atos consciente. Os atos inconscientes geralmente habitam nesse corpo, ok? Como e acreditando em tudo que eles estão vendo. Eles não têm essa ideia que tudo é uma ideologia para juntar todos os corpos, é uma estrutura, é uma pirâmide que foi criado para relacionar o pecado de todos os corpos. Vocês entendem isso? Quero voltar nesse contexto para que este contexto fale por ele só, porque ele é muito interessante, ok? Vamos voltar a este contexto. Vamos lá. De outra forma, podemos conhecer rapidamente que o corpo Adão, ele é o portal, exatamente isso, o portal para a origem de todos os corpos, e sendo na glória de sua criação e sendo na formação de Cristo. É isso. Aqui, ele é o portal da criação, né, que dá para o paraíso de Deus, daqui para cá, por exemplo, dá para o paraíso de Deus, né? E aqui na cabeça aqui, ele também é o portal. Se você pegar esse corpo aqui, você entender, ele está aqui, ó, no lugar de Pedro. No lugar de Pedro. Ele está aqui no lugar de Pedro. Aí hoje ele é tudo espiritual, tudo espiritual, tudo espiritual. Até que as pessoas não conheçam a verdade, que é a do corpo físico e emocional, que é a verdade na presença do corpo. A palavra da vida, a verdade na presença do corpo. E dê consciência, todas essas estruturas, tudo vai formar espiritual. Ou é para negação, sendo o próprio anticristo, ou é para aceitação. E sendo a aceitação, ela é a consciência da origem de Deus, da palavra da vida. Então eles vão dar uma consciência aqui, ok? Aí a gente vamos entendendo de todas as formas. Então vamos continuar com o texto, entendendo os portais, que Adão é o portal, ele é o portal, ele é o portal para a palavra da vida, né? De uma certa forma, ele é portal para tudo, porque ele é o primeiro da criação de Deus. Então, aqui na criação de Deus, ele ainda não, digamos, ele era a própria criação, é o testemunho da criação de Deus, mas dentro do Cristo ele já é a cabeça e o portal para o paraíso, para que as pessoas passem por ele, porque automaticamente aqui, antes aqui, ele é o próprio Deus, o corpo do Adão ele é o próprio Deus, esse espírito aqui representa o próprio Deus. Paulo está aqui nessa formação, João está aqui nessa formação, e aqui também tem Deus aqui. Deus, porque Deus ele é espírito, ele é tudo, ele é o que ele é, e pronto. Então ele pode ser toda essa estrutura aqui, se vocês quiserem entender isso, certo? Mas aí nós temos o Paulo para representar o espírito de um corpo comum, e nós temos o espírito de João para formar a palavra da vida, para que o corpo de Adão representa, o corpo de Pedro representa uma emoção para, para o próprio, para o que ganhe uma emoção, ganhe uma vida própria, para que o Pedro ganhe uma vida própria, o João e Pedro seja de uma certa forma gloriado com Cristo aqui. Existem estruturas para representar isso, ok? Existe estrutura para representar isso, igual eu tenho dito. Existe estrutura para tudo que vocês quiserem entender, tudo separadamente entenda, de forma que vocês não se escandalizem, porque todo o trabalho que Deus faz no Cristo, ele é uma menção espiritual. Não é para dar glória a corpo físico e emocional. Tudo que Deus faz é espiritual. Até mesmo qualquer corpo que você vê aqui, que eu falo para vocês que é corpo, que tem um espírito do lado do outro, são tudo espiritual. Não existe nessas estruturas aqui, você não vai ver corpo emocional. Hora nenhuma vocês vai ver. Não se escandalize, porque eles não têm capacidade de tomar a glória de Deus. Eles podem criar algumas coisas para representar uma coisa e outra, mas ser Deus, eles não podem. Ninguém pode ser, nenhum corpo emocional pode ser.
Então entenda isso. Trabalhe isso nas suas consciências, ok? Vamos para o próximo contexto. Entretanto, podemos conhecer que antes do corpo e depois do corpo é e representando a palavra da vida, na direita do Adão, e a consciência desta palavra para o relacionamento social, e estando à esquerda do Adão, ele pode representar a origem do relacionamento social, ou este corpo poderia representar a imaginação de um corpo e outro, e que representa a expressão de outros corpos e tudo que estiver à esquerda deste corpo, formalizando o bem e o mal de outros corpos, a quem pudesse ver e tocar. Este ideal se aplica na glória da criação de Deus e formalizando a cabeça do Cristo e marcando Cristo para o sétimo príncipe e o que nesta causa é o próprio anticristo, por causa de sua negação sobre a origem deste corpo. E sendo que na cabeça de Cristo temos o sétimo lugar, marcando o sexto milênio para o sétimo, marcando 6 milênios para o sétimo milênio, certo? Sétimo lugar, sexto milênio para o sétimo, porque o sexto milênio ia começar o início da Guerra Fria, né? E aí ele duraria 3 milênios depois, mas nós conta de sexto, de 6 para sétimo, para dar um sinal nos milênios, porque isso é interessante. E o oitavo lugar, corpo Adão, nono lugar, o espírito da Eva, podendo representar o interior da Eva ou o espírito do relacionamento social e podendo habitar no corpo e podendo habitar no mesmo espaço de corpo de acordo com o conhecimento de cada corpo em específico. E de forma que podemos conhecer que os 3 últimos tempos ele vai marcar três príncipes por um, e representando 3 milênios e um corpo em pé, e contando 6 milênios mais 3, formalizando uma fração de sétimo milênio, considerando 3 milênios por 1 milênio, para representar um corpo em pé por diante de Cristo. Aqui está o oitavo lugar, certo? De uma certa forma, eu repeti 7 aqui, e para que fique parado aqui no sétimo milênio. Mas aqui, para que se representa 7, 7, 7. Mas aqui nós estamos representando o oitavo lugar, para marcar um final, aqui, por exemplo, um final do sétimo milênio. Então, o sétimo aqui, oitavo aqui, certo? Porque aqui vai dar um início do oitavo milênio. Então, no final do sétimo, vai cair, aqui no final, vai cair para o oitavo milênio. Então, vamos colocar Adão aqui em oitavo lugar. Oitavo lugar, né? E a Eva em nono lugar. Quando eu falei que aqui é o espírito da Eva, eu falei que ela pode estar habitada no mesmo espaço do corpo, ou seja, a Eva ela pode estar sendo ela mesma no mesmo espaço do corpo. Ela pode ter um corpo físico e emocional só dela, só para ela. E ela, né, pode deixar esse espírito aqui, ela pode ser. Mas até então, quando a Eva não é a Eva, ela é um espírito do relacionamento social. Então, o espírito da Eva não vai habitar no interior do corpo. Ela pode ser qualquer imaginação de qualquer corpo. Porque o espírito, depois do corpo, ele vem um espírito para representar o relacionamento social. E o relacionamento social vai representar o anticristo ou vai representar a formação de Cristo, sendo a palavra da vida. O corpo gloriado a palavra da vida gloriada na presença do corpo, formando Cristo. Mas não. Ou ela pode representar um corpo físico e emocional, ou ele pode representar um espírito para o relacionamento social, sendo gloriado, sendo a glória de um corpo comum ou o próprio anticristo. Aí então vocês compreendem dessa forma. O oitavo aqui, certo? Aqui vem um espírito do Éden, como eu tenho dito, para começar aqui esse trabalho, essa estrutura que Deus estava fazendo aqui, Deus vai fazer depois de Cristo também. Depois de Cristo é anticristo. Depois de Cristo é anticristo, ok? Então aqui Deus começa a formação, né? Do lado daqui para cá Deus ele começou a formação de Cristo, daqui para cá Deus trabalhou o anticristo.
Aqui Deus trabalhou a formação e daqui para cá Deus trabalhou o anticristo. Aqui ele vai dar consciência, no juízo final ele vai dar consciência para todos os corpos, representando essa estrutura tudo que de novo, né? Começando de novo, voltando para que aqui nós possamos ser gloriados, voltar daqui de baixo, ser gloriado com Cristo, todos os corpos. Aí, o que eu quero que vocês compreendam rapidamente? Todos os corpos vai estar aqui, sendo gloriado com Cristo. Se você tem conhecimento, vamos supor isso, vamos falar isso. Todos os corpos vai ter sendo gloriado aqui. Esse corpo aqui, ele vai se transformar um espírito. Ele não vai ter mais uma centraleza, porque todo o trabalho de Deus, ele é espiritual. Ele é espiritual, certo? Ele é espiritual. Todo o trabalho de Deus é espiritual. Aí esse corpo aqui, aí Pedro e João vai ser um só emocionalmente. Aí João vai ser João e Pedro vai ser Pedro, porque ele vai representar os seus corpos físico e emocional. Todos eles vão estar sendo gloriados com Cristo. Você compreenda que tem várias formas de vocês compreender? Essa sinalização, essas formações de Cristo, ela não está explicando nada sobre corpo físico e emocional. Eles estão explicando aquilo que Deus quer que nós vivamos, né, dentro do Cristo, né? É a consciência para esse corpo, certo? Tudo explicadinho, muito perfeito tudo que está sendo dito. Se vocês não compreenderam, volte, repare tudo de uma forma consciente, volte, trabalhe isso nas suas consciências. Foi muito perfeito tudo que está sendo dito, ok? Peço a vocês que se inscrevam neste canal, sinaliza o vídeo, pois isso é muito importante para que todos nós tomamos consciência de tudo que está sendo dito. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.